Legal, funcionar aqui. Nós estamos gravando então com o professor Fernando. Professor, explica para a gente, né, qual foi o processo, né, que levou a Fábrica de Inovação a pensar num centro de memória? Olha, Adalberto, isso surgiu como a inovação surge às vezes, né, de um bate-papo, e a gente descobriu que várias pessoas que são associadas à Fábrica de Inovação têm bastante equipamento, bastante coisa guardada em casa, e de repente isso poderia vir a ser mostrado em público, né? E aí desse papo todo surgiu a ideia de fazer um centro de memória da inovação e centralizar, tentar montar um lugar, né, para centralizar um local onde todo mundo, né, a sociedade toda pode e vai poder ir visitar para conhecer o desenvolvimento desses diversos equipamentos e materiais. Ah, legal. Como é que a questão da memória dialoga com a questão da inovação, professor? Então, Adalberto, é assim, a memória e a inovação estão intrinsecamente relacionadas, na verdade. Porque a inovação e a invenção, né, caminham junto, mas a invenção é assim, você tem alguma coisa que lhe dói, né, que a gente costuma dizer, você tem alguma coisa que você quer fazer, melhorar a vida, e ainda não existe. E aí você inventa. Né? Como antes, por exemplo, as pessoas tinham necessidade de se comunicar, mas por voz, né? A gente queria conversar um com o outro, só tinha o telégrafo, né? E aí surgiu a invenção do telefone. A partir daí, a inovação. O telefone ele foi melhorado, né? E aí existem vários tipos de inovação, né? As menores, que são só algumas melhorias, né? O telefone de disco, por exemplo, um telefone de botão, ou as que são disruptivas, por exemplo, no telefone fixo para o telefone celular. Mas é uma evolução, né? E se você souber como que isso aconteceu, pode te dar ideias para outras coisas. Então, a gente tem, por filosofia, eu principalmente, que se você pôr lá um garoto ou uma garota na frente de um telefone de disco e do lado um telefone celular, e você dizer qual que foi o processo todo, né, de evolução disso, isso pode ser assim uma coisa muito valiosa para que ela consiga pensar em outras coisas, né? Fala, nossa, como que nós chegamos a essa solução? Isso é muito rico no processo de evoluir e de inovar. Então, essa é a importância e aí que a memória dialoga com a inovação, né? Se a gente não sabe o que veio atrás, né, a gente não compreende o que vem à frente. Então, hoje, às vezes, eu estou, por exemplo, com os meus alunos, com colegas, a gente está falando assim, a gente tenta fazer uma futurologia, né, imaginar o que vem lá na frente, e eles me questionam assim, mas professor, né, mas Fernando, como que você chegou nessa ideia? Como é que você acha, por exemplo, que carro não vai voar ou carro vai voar, se vai ser autônomo ou não? Eu falo, olha, porque se você olhar a inovação do carro, lá do Henry Ford, 1900 e alguma coisa, até hoje, ó, isso aconteceu assim, assim, nós temos uma infraestrutura pronta para isso ou não temos, então é de extrema importância dar esse repertório, né? Acho que a palavra que eu estava buscando até agora é essa, é repertório, é você poder mostrar para as pessoas como que isso aconteceu, para que ela tenha isso na cabeça e ela pode transpor a um outro problema qualquer. Fala, olha, mas se do telégrafo ao telefone, o telefone fixo ao celular foi assim, talvez um problema, uma dor que eu tenha, aí pode ser correlacionado e, olha, de repente é esse o caminho que eu quero fazer. Positivo, professor. Quais os conteúdos, basicamente, que a gente encontra num centro de inovação, ou melhor, num centro de memória, né, que tem como foco a inovação? O que, a partir do momento que ele estiver funcionando, quais os elementos que as pessoas vão encontrar lá? Até porque me parece que esses elementos é que vão trazer, como o senhor disse, entre aspas, uma provocação para essas pessoas, para que elas pensem no passo adiante, né? Assim, a gente concebeu isso de trazer a inovação. Né? O pessoal confunde às vezes, fala assim, então vocês estão montando lá um museu do computador. Não, não. É lógico, a computação é a inovação mais palpável hoje em dia, né? O computador, o notebook, o celular, de certa forma. Mas não é só. A gente tem a telefonia, né? Do telégrafo ao telefone celular, de a gente fazer uma videochamada, como a gente está fazendo agora.
Essa ideia também não é nova, por exemplo, não é uma inovação de agora, que agora conseguiu ter infraestrutura, né, e a gente tem equipamento bom para fazer esse tipo de coisa, até uma evolução da sociedade para aceitar melhor isso. A gente vai ter computador, né, obviamente, a gente vai tentar fazer toda a linha do tempo com computador, periférico, né, impressora, da máquina de escrever, até impressora laser colorida hoje em dia, né, que a gente tem, e coisas que a gente fala que é menores, mas na verdade, Alberto, não acho que são menores. Por exemplo, do barbeador de uma lâmina só, né, aquele gilete que a gente tinha, até o barbeador elétrico, né? Isso é uma inovação, uma evolução desse tipo de coisa. Então, a gente está procurando e se preocupando a tentar mostrar assim, um repertório mais amplo possível e imaginável, né? Assim, eu costumo brincar que assim, do chinelo havaiana à nave espacial, né? Aí passando por computador, obviamente, por dispositivos de armazenamento de dados, telefones, né, celulares, a disco, como parte dessa infraestrutura, como é que a gente chega sem fio ou com fio, como que isso evoluiu, né? Até utensílios domésticos, né? Como é que isso evoluiu, como é que a gente saiu lá do coador de pano, a máquina de café automática. Então, assim, é muito amplo. A gente precisa até saber e ser bastante criterioso nas coisas para também não encher de coisa, né? E ficar um negócio muito diverso. A ideia é fazer uma linha do tempo e tentar, como você mesmo disse, tentar provocar as pessoas a acompanharem, né, da onde a gente saiu e aonde a gente quer chegar, né? E deixar claro que esse futuro, né, essa inovação está na mão de todo mundo, né? Está na mão do estudante do primário que pode ter uma ideia genial ou seguir em frente, ou até o estudante universitário, o empresário que quer melhorar um processo na empresa e às vezes está preso, né? A gente fica preso no cotidiano, a gente fala, puxa, precisa melhorar isso, precisa melhorar isso. Às vezes você vê uma coisa muito simples e que te destrava, né? Fala, nossa, conseguiu fazer isso, então lá o meu processo, a minha máquina, enfim, eu poderia usar isso, mais aquilo, e você consegue ter uma inovação também. A questão do centro de memória, se a gente dissesse que esse centro de memória estaria funcionando antes da pandemia e ele funcionando depois da pandemia, há diferença? As pessoas se relacionariam a essa linha do tempo que vai ser proposta de uma forma diferente? Isso impacta na questão da inovação? Com certeza, Adalberto. Eu diria assim, talvez não nos equipamentos em si, mas na história do uso dessas coisas, com certeza. Por exemplo, a chamada de vídeo que a gente está fazendo agora, né? Isso não é uma coisa nova, como eu disse, isso já vem de um tempo atrás, até dos telefones fixos, né? A ideia de pôr uma telinha ali para transmitir a imagem, mas era uma coisa que nós sempre imaginamos para o futuro, né? Então, no futuro muito próximo não vai ter mais escritório, nós vamos fazer reunião por chamada de vídeo, a gente vai ter telepresença, e aí o meu funcionário vai estar lá na casa dele, vai bater um ponto. Todo mundo tinha esse projeto por bem ou mal. Os equipamentos já existiam, né? Por exemplo, registrar um ponto numa empresa, antes a gente fazia com cartão mecânico, né? Depois agora com a digital, até eletrônico, e agora a gente faz por aplicativo de computador. Acho que faz anos que tem. Mas assim, a gente sempre deixou para... A gente não via necessidade, né? E agora com a pandemia, isso veio assim em voga muito rápido, todo mundo teve que aderir. Eu converso com algumas empresas aqui da cidade, da região até, e eu perguntei, e aí, né, como é que está a pandemia? Eles sempre me respondem, olha, eu tinha um projeto de fazer home office daqui uns 3, 4 anos, e eu tive que implantar em 3 ou 4 semanas. E agora, como é que vai ser isso? O pessoal volta? Provavelmente não volta todo mundo. Então, mas esse equipamento todo para proporcionar isso sempre existiu, mas a história contada desse equipamento mudou. Então, por isso que essa memória é importantíssima a gente guardar ela, né? A gente tem um lugar que a gente possa ter tudo isso centralizado e a gente possa contar essa história, né? Até tal momento nós tínhamos, até antes da pandemia, a gente tinha um uso, uma perspectiva de uso. Durante, agora, pós-pandemia, a gente vai ter outro uso, né? A gente vai ter uma outra ideia que a gente coloca sobre as coisas. Hoje, um item essencial que eu vejo na sociedade é smartphone, né? Para as crianças poderem ter aula, para os adultos poderem trabalhar. Até antes da pandemia,
tínhamos smartphone para ficar na rede social, né? Para navegar, uma internet, o pessoal usa para trabalhar, para receber, para mandar uma mensagem, receber ou enviar um e-mail. Então, nota, a inovação não está nem no aparelho, está no jeito de usar, que também é uma inovação, né? A gente fazer um uso diverso que não tinha sido pensado antes, ou até tinha sido pensado, mas não estava em prática, porque faltava um ambiente, vamos chamar assim, uma infraestrutura própria, até um pensamento de como fazer isso. Positivo. Professor, para a gente encerrar, como as pessoas e mesmo as empresas que, caso queiram, né, contribuir com esse centro de memória, como é que elas podem atuar? Olha, nós temos uma página nas redes sociais, né, no Facebook. Lá tem os contatos todos necessários para isso. É só, tem um e-mail, um e-mail vem para mim, é só entrar em contato lá. Todo mundo é convidado e muito bem-vindo a participar. E é por doação, né? A gente espera doação de equipamento, de material ligado a essa inovação. Por exemplo, a pessoa tem lá em casa uma máquina de escrever, um disquete, um cartão perfurado, um computador mesmo que esteja lá, telefone celular, né, que assim, todo mundo tem das mais variadas marcas e modelos, mouse, enfim, qualquer coisa que você ache que é inovador, né, você fala, pega na mão e fala, nossa, eu acho que isso aqui vem de uma evolução, vem de uma inovação, é bem-vindo, né? Encaminha um e-mail lá que tem na página, nós vamos devolver um formulário de doação, preenchido, e você vai doar esse equipamento ou esse material para a IL. E assim, tem que ter a cabeça bem aberta. Inovação não é eletrônico necessariamente, tá? Mas aí eu estou à disposição e acho que minha missão como curador é essa, né? E orientar as pessoas, né? Às vezes a pessoa fica com vergonha, mas eu tenho aqui um material, será que... não fica pensando, manda um e-mail para mim, procura lá, Centro de Memória da Inovação, no Facebook a página, vai ter lá o contato, entra em contato comigo, que eu vou ajudar a orientar, falar, olha, isso cabe, isso não cabe, mas posso te dizer, Adalberto, de antemão, 99% das coisas cabe. E um outro passo é a gente ter um local, né? Nós ainda não temos um local para abrir essa exposição para as pessoas, então a gente busca parceiros para ter esse local, né? Para ter um lugar físico onde a gente possa levar tudo isso, montar da forma mais inovadora possível, né? Porque as pessoas possam circular, entender essa história e ver essa evolução das inovações, para que a gente possa realmente botar o centro para funcionar, né? Porque, por enquanto a gente tem isso armazenado, mas a gente está começando a divulgar todo o acervo na internet. Uma terceira coisa que é importante dizer é que o centro de memória também pode ir aos lugares, né? Por exemplo, lá tem uma escola, um colégio, uma faculdade, enfim, que queira falar, nossa, eu acho a iniciativa legal, não tenho muito como ajudar num local ou levar os alunos até lá, mas eu vou ter um evento na escola, na faculdade, e eu gostaria que o centro de memória estivesse presente. A gente leva o acervo, a gente acerta o que levar, qual que é o foco, né, daquele evento da instituição de ensino. A gente pode levar a parte, o acervo, até lá para demonstrar para as pessoas. O nosso intuito é justamente, como falei, criar repertório e provocar as pessoas. Quanto mais cedo, eu acho que é melhor. Mas quanto mais tarde também não importa, né? Às vezes as pessoas podem ir lá para matar uma saudade, ter uma nostalgia, né? Falam, nossa, na minha época de criança o telefone era assim, né? Mas ela está matando a saudade, tendo aquele sentimento de nostalgia gostoso, mas às vezes está levando o filho junto e o filho está só lá, oh, né? Puxa, na sua época era assim, agora está provocando as pessoas, né? A gente pode fazer isso nas instituições de ensino também, no colégio, na faculdade, é só entrar em contato também, que daí a gente pode levar esse acervo ou parte dele para as pessoas poderem ver.